Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando por aqui mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento. Sejam bem-vindos todos vocês, começando aí mais um dia aí no carro, ouvindo a gente no trânsito das grandes cidades do Brasil e do mundo. Até às 11h30 a gente segue. Notícia crime. PT promete entrar na justiça contra o que chama de farsa armada por Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Na sexta-feira vieram à tona mensagens de áudio obtidas pela Polícia Federal apontando ligação entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. Futuro incerto. Sem entrar em campo, Neymar é alvo de protesto por parte da torcida do PSG na estreia da equipe no campeonato francês neste domingo. Hollywood é aqui, daqui a pouquinho a gente vai levar um papo com o ator americano Marlon Wayans, astro do blockbuster As Branquelas. Ele está divulgando seu novo filme, 6 vezes Confusão, que será lançado pela Netflix na sexta-feira agora, dia 16 de agosto. Daqui a pouco a gente leva esse papo. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando e você, como disse, é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Tudo bom, queridona? Tudo bom, e você? O que temos para hoje aí na nossa hashtag? Bom, hoje, para combinar com a nossa entrevista hollywoodiana, vamos para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag Bora lá. Minha Comédia Favorita. Vale GIF, vale meme, vale trailer e vale comentar também os assuntos do Morning Show pra gente ir pros mais comentados do país nessa segunda hashtag Minha Comédia Favorita, Edgar. Se disser que é um filme com a Julia Roberts, ganha mais 10 pontos. Não, brincadeira. Você já tá querendo... Influenciar, óbvio, imagina. Outra forma de você interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. O tema aqui é acerca da reforma da Previdência. É o seguinte, nessa semana, a reforma da Previdência aprovada em 2 turnos na Câmara começa a ser discutida no Senado. Você aí, querido ouvinte, espectador, acredita que ela será aprovada pelos senadores? Faça sua análise política e mande pra gente em mensagem de vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan. É o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Além, é claro, das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo está convidado a passar a próxima 1h30 colado aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário hoje falando aqui da morte do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores de idade. Paulinha, já surgiram várias teorias da conspiração aí. O que a gente deve saber sobre esse caso para abrir o Morning de hoje? Vamos lá. Bom, Jeffrey Epstein estava preso, Edgar, ele iria iniciar julgamento agora, nessa semana, e o que acontece é que ele poderia pegar 45 anos de prisão, e na situação ali de estar preso, parece que ele já havia tentado suicídio em 23 de julho e por isso estaria num regime chamado de Suicide Watch, que inclui o quê? Por exemplo, que guardas passem ali de meia em meia hora na cela para verificar, né, o estado de saúde desse preso, que não permitem que essa pessoa fique sozinha na cela, Edgar. Existem várias coisas aí para cercar para que essa situação não aconteça. E acabou acontecendo. Sábado de manhã ele foi encontrado ali inconsciente por enforcamento e veio a falecer. Então, a questão de não ter se averiguado isso daí surgiu em matéria do The New York Times, tendo como fonte um agente penitenciário e dizendo que esses ritos que teriam de ser feitos não aconteceram. Então, isso já desperta suspeitas de que, nossa, por que não aconteceram, né? Quem será a pessoa poderosa que mexeu seus pauzinhos para isso não acontecer? Será que ele cometeu de fato suicídio? Será que tem mais alguém envolvido nessa história? Por quê? Será que tem uma possibilidade de acharem que ele não morreu e usou essa falsa morte para poder sair livre? Também tem isso, tem gente pegando ampliação de foto da retirada do corpo, Edgar, e dizendo que, sei lá, a parte que você consegue ver ali, uma orelha, um nariz, enfim, não seriam dele. São diversas as teorias conspiratórias. Isso porque o Jeffrey Epstein era amigo de muita gente
poderosa. Muita gente poderosa mesmo, por exemplo, usou o avião do Epstein. Entre essas pessoas, Bill Clinton e Donald Trump. Quando também rolou toda essa descoberta dessa rede, que acontecia? Ele aliciava meninas, Edgar, muito novas mesmo, de até 14 anos, para irem às suas casas, em 2 endereços dos Estados Unidos. Essas meninas iriam lá a pretexto de fazer massagens com os corpos nus e também ato sexual. As denúncias começaram em 2005, então foi um longo período onde, além dessas meninas irem lá e prestarem esses serviços recebendo pagamento, eles ainda pediam para que elas levassem outras meninas, e parece que também pessoas próximas do Epstein poderiam participar também, aliciando essas meninas. Então realmente é um esquema de pedofilia e aliciamento de menores, que vai continuar a ser investigado, e essa relação com essas pessoas muito poderosas, né? O Donald Trump tentou se desligar da figura do Epstein logo que ele foi preso, né? Logo que começaram essas suspeitas, disse que não admirava, que não era um amigo próximo. O Bill Clinton também disse que não tinha muito contato com ele ultimamente, mas isso deixou uma margem para que esse mar da internet começasse a levantar várias questões, até de fake news. Algumas, inclusive, foram comprovadas de que haveria relação, por exemplo, entre Bill Clinton e o Epstein. E agora, com a morte dele, o Donald Trump retweetou um ator americano que diz que é muito estranha essa história, Edgar, que isso não seria um suicídio e que o Bill Clinton estaria diretamente relacionado a essa história, porque o Epstein teria aí mais informações sobre a vida dele. Será? Não sei, você vê. Se o próprio presidente americano retuita, sim, as pessoas começam a achar que isso pode ter um fundo de veracidade. Tem também uma questão... dizer que o Trump tirou o corpo fora quando o Epstein foi preso, dizendo que mal conhecia ele e tudo mais, mas tem foto dos dois em festinhas, inclusive. E aí também tem uma questão de uma outra pessoa ligada ao governo Trump, que era o secretário de trabalho do Trump, que é o Alexander Acosta, que na época era o promotor do caso. Porque o que aconteceu? Em 2007, Ed, ele chegou aí a julgamento e foi fechado um acordo, que os termos a gente desconhece. Sim. Mas nesse acordo, veja, o cara conseguiu uma pena muito suavizada. Era 18 meses de cadeia, se eu não me engano, durante o qual ele podia sair para trabalhar 12 horas, 6 dias por semana. Sim. Então, uma pena muito branda, né? Sim. Que causou estranheza, e agora que retornaram as investigações, a gente teve aí esse suicídio. Então, em relação a ele, acabou-se, né, ponto final do processo em relação a ele, processo criminal em relação a ele, mas seguem as investigações sobre o caso, porque parece que tem outras pessoas nessa rede, outras pessoas envolvidas, e os advogados dessas vítimas, dessas meninas, já disseram que não vão deixar barato, não, e continuarão na briga por justiça, pedindo para que se investigue, o FBI continue a investigar, sim, os vínculos aí dessa rede muito séria, né? Isso o mundo está sob investigação, que né? Em várias frentes, em vários setores da sociedade, parece, a impressão que se tem é que o mundo todo está sob investigação. Pois eu tô pensando aqui, como é que se prova que alguém morreu? Será que vão ter que pedir uma foto do corpo para poder provar? E, por fim, essas teorias da conspiração, porque nos Estados Unidos até se demora um pouco mais para enterrar as pessoas, né? O trâmite é um pouco mais longo, assim. Porque se não põe fim a essa dúvida agora, isso vai virar um Elvis não morreu por muito tempo. Ao mesmo tempo, é digno se fazer isso? Não sei, assim, eu só acho importante trazer questões como essa à tona. Vamos falar de mais uma investigação, ou da possibilidade de mais uma investigação, indo a Brasília agora para tratar de política e polícia. Mas agora o cenário é o Brasil mesmo, viu, Fefito? Paulinha, a gente volta pro Brasil, porque o Estadão informou que uma liderança do PCC, que teve conversas interceptadas pela PF, pela Polícia Federal, afirmou que a facção criminosa tinha um diálogo cabuloso com o PT. As conversas grampeadas são de abril desse ano e foram captadas pela Operação Cravada, que mira o núcleo financeiro do grupo. Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias, ou Véio, também xinga Sérgio Moro e reclama da falta de diálogo com o atual governo. Afirma o criminoso aqui, aspas, olha, com nós já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. Esse Moro aí, esse cara é um filho da P, mano.
Ele veio para atrasar, fecha aspas. O Elias, o preso, prossegue dizendo que PT tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, segundo ele. Pois bem, ontem o PT divulgou nota dizendo que o partido entrará com várias ações na justiça a partir dessa segunda-feira contra o que classifica como falsa acusação da PF de Sérgio Moro. Direto a Brasília, vamos falar com nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade tem mais detalhes sobre esse caso aí. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, houve sim uma reação muito forte por parte dos integrantes do Partido dos Trabalhadores. As ações que serão apresentadas hoje, segundo prometem os líderes do PT, são em 3 frentes. Uma ação contra o próprio ministro Sérgio Moro e outra contra o presidente Jair Bolsonaro e a terceira contra veículos de comunicação. Na verdade, o diálogo existe, trata-se de uma investigação, um grampo que foi autorizado pela Justiça e lá os criminosos comentam sobre a sua situação, reclamam do ministro Sérgio Moro e dizem que havia diálogo com o Partido dos Trabalhadores. Neste caso, aí, o Ministério Público garante que não há ligação do PT com o PCC. Mas ficou ali patente de que os criminosos consideravam o governo anterior mais fácil de lidar. E aí, nesta reação, em nota oficial, o PT diz que vai mostrar que não há nenhuma relação do PT com o PCC e, por isso, entra com essas 3 frentes. A ideia é tirar ali a imagem do Partido dos Trabalhadores com esta facção que domina vários presídios no país. Acho que é uma situação meio complicada. Internacionalmente, se determina que não haja negociação com criminosos, né? Terroristas, criminosos em geral. Os Estados Unidos levam isso de uma maneira tão forte que, por exemplo, o Fernando Gabeira, que sequestrou um embaixador americano na época da ditadura, né, virou deputado federal numa reunião da ONU em Washington. Uma reunião da ONU é considerada ali um terreno neutro, né? Uhum. Ele queria participar, foi impedido. Aí houve todo um trabalho, na época o presidente da República, José Sarney, entrou em ação, o próprio embaixador sequestrado foi a favor do Gabeira, dizem que o tempo mudou, ele não é mais um terrorista, é um deputado federal, uma reunião da ONU, mas não, os Estados Unidos manteve a ideia de nunca mais que ele possa entrar nos Estados Unidos. Estou citando isso para dizer esta relação, que não se deve negociar e nem conversar com bandidos, com terroristas, porque isso não é educativo, isso deseduca. Em São Paulo, por exemplo, havia uma crença difícil de ser tirada do governo Geraldo Alckmin, que num determinado momento ele negociou com grupos criminosos. Então é disso que tenta fugir o PT, mas os áudios são muito fortes, mas são ideias lá dos integrantes dessa facção, né? E você bem lembrou, Zé, esse dia do total do toque de recolher ali, né, por parte dos integrantes dessa facção criminosa e as críticas pelas quais passou o governo de Geraldo Alckmin por ali, por alusões a esse diálogo aí com essa frente criminosa, né? Você vê chance, Caio, dessa ida do PT à justiça surtir algum efeito? Então, não dá para a gente brincar mais de fazer futurologia com o STF, dado o descompromisso de alguns ministros com a lei. Né? O Cazuza cantava, o nosso amor a gente inventa. A segunda turma do STF canta, a nossa lei a gente inventa. E eu só senti falta aí de uma manchete na Folha de São Paulo. Eu achei que eu ia ler: PCC reclama de falta de articulação política com Moro e Bolsonaro. Podia ter a linha fina também, facção que era a volta do diálogo cabuloso que mantinha com o Partido dos Trabalhadores. Nós já suspeitávamos aí, por estatística eleitoral, que o PT é o partido predileto, né, do crime organizado e que o Haddad era seu candidato. Haddad com aquela cara de bom moço, né, que figura em mais de 30 processos por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. O levantamento do jornal O Globo, que a gente já trouxe aqui para o ouvinte da PAN de fevereiro desse ano, demonstrou um amplo apoio dos presidiários à candidatura petista. No segundo turno das eleições de 2018, nada menos que 82% dos presos votaram em Haddad, né? Lembrando mais uma vez o ouvinte, aquele absurdo da bandidolatria que rege o nosso sistema penal, que permite que o criminoso só tenha o seu direito político suspenso
quando a sentença está transitada em julgado. Ou seja, você pode ter um réu confesso pego em flagrante, condenado em primeira e segunda instância, que ele ainda vota. A suspensão dos direitos políticos, ela permanece durante o decurso da pena, certo? Mas só após sentença transitada em julgado, conforme o artigo 15 da Constituição. Bom, além dessa afinidade eleitoral entre os criminosos e os petistas, tem também uma similaridade de método entre PCC e PT. Ó, diz a Lei 12.850, tá? No seu artigo 1º, parágrafo 1º, que fala sobre o quê? Organização criminosa, abre aspas. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O PCC, Primeiro Comando da Capital, é indiscutivelmente a maior ORCRIM do Brasil. E aqui é importante lembrar, ORCRIM é o acrônimo de organização criminosa. Mas e o PT? Vamos ver se ele preenche aí esses requisitos do tipo penal da ORCRIM, da organização criminosa. Mais de 4 pessoas, divisão de tarefas, objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, econômica ou política, portanto, e cometimento de crimes com pena superior a 4 anos. Como recordar e viver, vale a pena a gente lembrar dos petistas mais ilustres, investigados, processados, condenados e encarcerados no âmbito, vamos pegar só duas grandes ações, no âmbito do mensalão e da Lava Jato. Presidente de honra, líder máximo do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, mais de 8 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Você pega todo o primeiro escalão petista, José Genuíno, João Paulo Cunha, Delcídio Amaral, Antônio Palocci, Zé Dirceu, pega os 2 tesoureiros do partido, Delúbio Soares e João Vacari Neto, pega os marqueteiros do partido, Duda Mendonça e João Santana, sem falar em toda aquela lista do propinoduto, da Odebrecht, todos aqueles apelidos, né? Tem o Montanha, tem a Amante e por aí vai. Então, você que é eleitor do PT, seja ele um eleitor convertido ou um eleitor eventual, por favor, pense sobre isso antes de votar. Isso é um partido ou uma organização criminosa, conforme os termos da Lei 12.850. Existe até uma ação penal apelidada de quadrilhão do PT. Né? Hoje a gente vai ter um convidado internacional aqui e vale lembrar aquele brocado em inglês, Birds of a feather flock together, que em tradução livre seria alguma coisa mais ou menos, aves com a mesma plumagem voam juntas. Então não surpreende nada a afinidade entre PT e PCC, muito menos a repulsa do PCC ao ministro Sérgio Moro, porque é interessante a gente observar isso. Os adversários, eles são uma medida para avaliar o caráter de um homem, contra o que e contra quem você luta, né? E eu estou falando de lutar, não de brigar. Briga tem hora para acabar, a luta é para sempre. A Folha de São Paulo, esse final de semana, publicou a muito contragosto e fazendo 1000 ressalvas, 3 números preliminares da segurança pública no Brasil no primeiro trimestre, e aqui a fonte é oficial, é o Sinesp, o Sistema Nacional de Segurança Pública. Primeiro, queda de 22% no número de homicídio doloso, portanto, assassinatos no Brasil, né? Então, a mídia faz um tremendo alarde sobre o aumento de mortes nos confrontos com polícia, mas a realidade dos fatos é que no Brasil de hoje está menos perigoso viver para o cidadão de bem. Segundo ponto, queda de 23% na ocorrência de latrocínio, roubo seguido de morte. Mais um índice em queda é a lesão corporal seguida de morte, queda de 9%. Então, os especialistas eles estão desesperados porque a única variável aí em âmbito nacional relevante é a troca de governo e o efeito psicológico disso. Aí você junta esses dados com a desarticulação das lideranças do PCC nas penitenciárias paulistas, foi uma das primeiras ações do ministro Moro em conjunto com o governador João Dória, com as propostas do pacote anticrime, e você tem aí o pesadelo do crime organizado. Vou ficar em 3 pontos do pacote anticrime para fechar o comentário. Aumento de 50% nas penas dos crimes cometidos com arma de fogo, fim da progressão de regime para as lideranças criminosas e, finalmente, o confisco alargado dos bens do criminoso, ou seja, aquilo que ele não pode provar uma origem lícita é confiscado pelo Estado. Então, resumindo muito, o PCC ele tem toda a razão de odiar o Sérgio Moro, assim como o PT.
Vamos para o lado jornalístico agora, completar o trabalho jornalístico dessa nota, porque em entrevista ao portal UOL, o promotor de justiça do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia é o nome dele, que é o responsável por pedir no final do ano passado as transferências dos chefes de facção de presídios paulistas para o sistema penitenciário federal, negou em entrevista que o tal suposto integrante do PCC, ou melhor, ele é integrante do PCC, que ele integre a cúpula da facção. Atualmente, o Gaquia é o principal investigador do país no que diz respeito ao PCC. Portanto, frases do Gaquia, do maior especialista em PCC do país. Não há nenhum indicativo de negociação do governo PT com o PCC. Aliás, é bom que se diga que os presos não foram transferidos em décadas de governo PSDB em São Paulo. Não é um integrante da cúpula, apenas traduziu o que tantos presos, em geral, quanto a própria população pensam. Ou seja, que a remoção dos líderes do PCC foi obra do governo Bolsonaro e de Sérgio Moro. A informação é distorcida. A investigação sobre o plano de resgate e o pedido de remoção do Marcola foi feita por mim, ou seja, pelo Ministério Público e deferido pelo juiz da 5ª Vara de Execução Criminal de São Paulo. O promotor diz que o governo federal teve o papel somente de disponibilizar vagas através do Departamento Penitenciário Nacional e de organizar a logística da transferência. Apenas isso. O mesmo se diz do governo Dória, que também apenas auxiliou na logística. Isso é frase dele, do maior especialista em PCC, do promotor. O que houve aqui foi apenas um cumprimento de ordem judicial. Não cabia ao governo federal determinar ou negar transferências. É importante dar esse lado aqui, porque é o lado de quem pediu as transferências. Aliás, eu recomendaria certo cuidado de parte da imprensa, ou pelo menos de parte da imprensa que está preocupada em ponderar e ouvir os dois lados, que é o que o trabalho jornalístico tem que fazer, ao noticiar determinadas coisas, porque a última vez que um membro do PCC foi à TV para falar ou para trazer revelações bombásticas, a gente descobriu que era mentira. Aliás, lideranças desse governo, como o próprio Mamãe Falei, já foram às redes sociais dizer que o vídeo parece, que essas declarações parecem meio suspeitas. Então, assim, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de apurar direito essas informações. Deixa eu voltar lá para Brasília com o Zé. O quanto pode alimentar esse embate de narrativas, esse caso aí, que vem também a que se constatar na esteira daquela possível transferência do presidente Lula aqui para São Paulo, aí vem essa notícia. Como é que está se repercutindo aí, Zé, esse caso no embate de narrativas aí no Congresso Nacional? O que você tem percebido? Olha, Edgar, a polícia é um poder do Estado, é claro, mas do Estado e não de governo, e não da política. E a reação do PT vem exatamente nesse sentido. A acusação de que o governo, de que o presidente Bolsonaro, o ministro Moro, eles usariam a polícia, né, de forma política, e estas informações e esses processos da mesma forma. Esta é a indicação. Agora, existe sim, no meio político e debates aqui, uma espécie de lenda de que a origem da organização criminosa nos presídios, que olha, Edgar, o ministro Raul Jungmann, quando chegou no Ministério da Segurança Pública, ele entendeu que o grande problema da segurança pública é exatamente o domínio dos presídios. Seria o primeiro passo do Ministério da Segurança Pública, segundo ele. E essa lenda urbana indica que quando a ditadura militar prendeu os militantes de esquerda e quando eles chegaram nos presídios, eles disseram, gente, nós precisamos nos organizar. E aí teria a ideia e seria o elo, a criação exatamente destas organizações criminosas na cadeia, mas nada a ver com o partido político, mas sim com a ideia de organizar e definir lideranças e tal. Vários presídios são dominados por facções criminosas, raros não são. A Papuda, por exemplo, é um exemplo de não dominação, e aí me relataram ali os detalhes de como evitar isso. Edgar, é um trabalho diário de força da polícia, de organização e de reação a cada sintoma de infiltração de integrantes desta facção criminosa. Então é uma situação muito séria e a reclamação é de uso político dessas informações e da polícia
que é de Estado. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. A gente volta de Brasília a qualquer momento aí. Quando você tiver algo, pode chamar, Zé. A gente está por aqui. Um grande abraço. Bom trabalho para você. Muito bem. Bom dia a todos. Quero só fazer um breve contraponto aí às falas do Fefito, né, que é o seguinte: em primeiro lugar, o áudio... do promotor, na verdade. Não, então, mas vamos lá. E a sua interpretação delas. O áudio, em primeiro lugar, ele não é falso, ele existe, certo? Ele consta de um processo judicial. A notícia ou a repercussão do vazamento dessa escuta, nesse caso autorizada judicialmente, não fala em negociação entre PT e PCC, fala explicitamente em o que? Abre aspas, diálogo cabuloso. Aí cabe ao ouvinte interpretar como ele bem entender o que seria esse diálogo cabuloso entre PCC e PT. Outra coisa, existe uma interpretação que é amparada em estatística eleitoral. Como eu mostrei, 82% dos presos provisórios no Brasil estavam em adesão à candidatura de Fernando Haddad. Mas 82% desses presos não pertencem ao PCC. E mais, 98% deles, tem alguns estados, por exemplo, o Ceará, em que 98% votaram no PT. O PT é um partido que tem histórico, se você retomar aí a história, você vai ver que teve deputado estadual cassado por estar reunido com mais de 10 lideranças do PCC em empresa de transporte. Então, a gente não está fazendo ilações ou teorias da conspiração, a gente está simplesmente repercutindo uma coisa que houve. Um membro do PCC reclamando do Sérgio Moro, certo? E falando que antes tinha um, abre aspas, diálogo cabuloso com o PT. E quando você pega a estrutura organizacional do PCC e você vê que o PT se aparelhou de forma a operar como uma organização criminosa, aí você começa a linkar os pontos. É simplesmente isso. É simplesmente isso, a gente também tem que ouvir o outro lado, e é importante se ouvir o que o promotor, que é o maior especialista investigador sobre PCC nesse país, não nesse estado, tem a dizer. Mas ele não negou absolutamente nada do que foi repercutido, seja pela imprensa. Sim, na verdade. Não, ele deixou bem claro que o governo e o ministro não tem nada a ver com a transferência dos presos. Você acha que é possível transferir 20 lideranças do PCC sem estar articulado com o governo federal, Fefito? Não sou eu que E não só isso, são 20 lideranças do PCC, além de outros 200 presos, e não houve o que houve em 2006, que deixou a população refém do crime organizado naquela sequência de atos terroristas do PCC. Com ele deixou bem claro, o único papel do governo foi ajudar na disponibilização das vagas. Aí você briga com ele, você não briga comigo, eu só dei o outro lado. É assim que funciona, então. É assim que funciona. Jornalisticamente, a gente ouve o outro lado. Sim, é que você não é jornalista, lembrei agora. Sim. Vamos lá, vamos pro próximo assunto. É com você, Vinícius Moura. Vamos lá, Edgar. Vamos falar de futebol? Tô esperando aqui minha vez. Demorou um pouco agora, hein? Mas chegou, Vini. Vamos lá. O assunto é esporte, vamos falar do PSG. O PSG estreou ontem o campeonato francês sem o Neymar. E apesar da ausência em campo do Neymar, a torcidinha não deixou de lembrá-lo. Ele não estava em campo, mas estava nos gritos da torcida organizada do PSG, que é chamada de Ultras, e também nas faixas, Edgar. E uma faixa, essa primeira que a gente está vendo agora, quem nos acompanha pela internet, uma faixa muito forte. Foi brabo. Eu vou ser literal, tá? Porque pro nosso ouvinte entender. Apanhar de uma puta não acontece só em uma remontada. Caramba! Você se lembra? Essa foi a faixa da torcida do PSG para o Neymar. O que eles quiseram dizer com isso, Edgar? Esta tal da remontada foi uma resposta que o Neymar deu já como jogador do PSG, dizendo que a maior remontada que ele teve dentro de um vestiário foi quando o Barcelona virou um jogo contra o PSG. Sim. E aquilo pegou muito mal, evidentemente, né, para a torcida do PSG. Então eles fizeram essa frase, fazendo também a alusão com o caso que o Neymar foi acusado de estupro pela modelo Nájila Trindade, caso que já foi recentemente agora arquivado, né? O processo entrou em arquivamento aí pela justiça. Mas tem essa outra faixa aí também dizendo: Neymar, vaza! Neymar, sai fora daqui, sai fora. Já e não tem um outro... não tem mais clima. Não tem ambiente não tem mais clima. Mas eu vou falar o que o Neymar pensou disso daqui a pouco, Edgar. E tem um outro momento que a gente vai mostrar em vídeo agora. Pode soltar, Murilão? Todo o carinho da torcida do PSG, ó. Neymar, hijo de fruta, né? As palavras, todo o carinho aí da torcida parisiense com o Neymar. Ou seja, Edgar, não tem mais clima, não tem mais como o Neymar
ficar por lá. Ele acabou criando toda essa situação, junto com o pai, junto com os seus empresários. Mais uma vez o Neymar vai sair de um clube de futebol pela porta dos fundos. Foi assim no Santos, foi assim no Barcelona e será assim no PSG. O técnico até disse que ontem ele não estava em campo por uma questão física, não está 100% fisicamente ainda, mas a verdade, até dita também pelo diretor do PSG, o Leonardo, é que já tem aí negociações em andamento e o futuro do Neymar está sendo decidido. Ele quer voltar ao Barcelona, né? Já é um desejo que ele colocou, conhece o clube, tem amigos por lá, mas tem uma negociação também aí, Edgar, ao que se parece com o maior rival do Barcelona, o Real Madrid, que entrou na jogada com uma grana. Você sabe que o PSG, apesar de manifestar que tudo bem, a gente pode negociar o Neymar, mas queremos um pouco do valor aí que a gente investiu, que não foi pouco. Sim. Cerca de 222 milhões de euros. Então o Real Madrid talvez seria o time aí que estaria mais disposto, que teria uma melhor condição para fazer esse investimento no Neymar. Vamos acompanhar os próximos capítulos, mas eu vou te falar, ele gostou disso. Ele gostou dessa manifestação da torcida do PSG, porque acaba criando ainda mais um clima hostil, que vai fazer com que não tenha mais ambiente mesmo. Que a situação fique mais ainda incontornável. Para que ele fique, e ele não quer ficar no PSG. Só emendando um pouquinho, outro destaque do futebol este final de semana, Edgar, foi a saída de Rogério Ceni do Fortaleza. Surpreendente saída, hein? Surpreendente por quê? Porque no começo do ano, o Rogério é um treinador que tem um desempenho muito bom com o Fortaleza, né? Ele começou muito mal a carreira dele de treinador, já aceitando aquele desafio de ser treinador de São Paulo, onde ele era ídolo. Não deu certo. Não deu certo, acabou indo pro Fortaleza, aí sim. Aí parece que começou a carreira de treinador do Rogério Ceni, né? De construção, ele foi muito bem, campeão da Série B, campeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste, virou um verdadeiro ídolo, a torcida fez mosaico para ele. E no começo do ano, ele recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, né, para assumir o time. E ele não deixou o Fortaleza, dizendo que tinha um compromisso ali ainda com o Fortaleza a ser feito. E por isso que a decisão acaba sendo, como você bem disse, surpreendente, porque agora ele acaba saindo do Fortaleza no meio do campeonato. Né? Faz uma campanha ok, o time está fora da zona de rebaixamento, que eu acho que é o maior objetivo ali, de fato, do Fortaleza na Série A, e vai para o Cruzeiro, que é um time que obviamente que tem ambições maiores, tem um elenco muito melhor do que o do Fortaleza, mas vive um momento bastante delicado, né? Mandou embora o Mano Menezes recentemente porque venceu um jogo clima em ruim 18 com a torcida partidas. Também do Mano. O clima ruim, o time está na zona de rebaixamento, está atrás inclusive do Fortaleza, e agora o Rogério vai pegar essa bucha na mão, mas uma bucha, Edgar, que eles acreditam, né, que ele espera que no futuro possa se desenvolver como um time ali, que ele vai ter muito mais material humano em mãos, e aí quem sabe se tornar um grande treinador do futebol brasileiro. O Rogério Ceni é assim, ele é um cara de desafios, e ele aceitou mais um. Boa, Vini, vamos lá, fechando aqui para ir, já encaminhando o final desse primeiro bloco. Nesse domingo foi comemorado o Dia dos Pais, e as redes sociais, muito tóxicas ultimamente, receberam aquela lufada de amor e carinho. Fefito, ontem o ambiente foi um desfile de mensagem fofa e coramão, é isso? É verdade, porque assim, além de todo mundo ter que fazer suas grandes homenagens e justas homenagens a seus pais, todo mundo que tem pai, é verdade, pai presente, porque a gente tem que lembrar que nesse país pelo menos 5 milhões de pessoas não têm o nome do pai em seus documentos, não é mesmo? A gente também viu vídeos fofos como o divulgado pela Romana Novaes. Quem é Romana Novaes? Você talvez me pergunte aí. Eu pergunto, quem é Romana Ela é a Novaes? mulher do Alok e ela divulgou como o Alok recebeu a notícia de que será papai. Alok, um dos favoritos desse morning. Sério? Um desses fados sensatos que a gente ama. Vamos ver esse vídeo, vai. Parabéns pra família. Vamos ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo do Alok descobrindo a paternidade. Ih, estamos sem, ó. Mas não, quero ver. Como assim? Tava no e-mail. Ficou felizão, certamente. Tudo bem, ele ficou felizão, tava muito fofo. E aí, assim, ela já tá grávida de 5 meses, a Romana. E ela mostrou pra ele
um vídeo dizendo assim, ó, a médica disse que tem um potinho que guarda as anotações de tudo que acontece de bom na vida do casal. E quando descobriu que ela estava grávida, ela tirou todos os papéis e fez novos papéis ali dentro com a mensagem: você vai ser pai, pra encher o recipiente. Em seguida, ela pediu pro marido tirar um papel e ler pra ela, alegando que não tava bem. E aí, quando ele leu, claro, teve uma belíssima de uma surpresa. A Loki, que esse bebê venha com muitíssima saúde. Muitíssima saúde. Muitíssima saúde, porque esse cara, ele é fenomenal. E, aliás, um cara muito preocupado. Você acredita, quando eu tava com sarampo, ele me escreveu pra saber se eu tava bem? Da Europa. Muito Ele é muito querido. fofo. Não. A Loki, que venha com muita saúde. É isso aí. Quando teve aqui, foi uma simpatia, estendeu isso pra fora do ar. Normalmente, as pessoas vêm com pressa, né? Corre, dá uma entrevista, vão embora. Então, o Alok ficou aqui com a gente, trocou uma ideia aí durante um longo período aqui na redação do Morning Show. Um cara realmente ponta firmaça. Iluminado. Assim. Grande chapa. Valeu, Alok. Sorte pra você. Felicidades aí pra família, meu querido. Agora, Paulinha, esse final de bloco eu deixo na tua mão. Você que toca, tá? É isso aí, Ed. A gente vai receber aqui no Morning Show o gerente de atendimento de São Paulo do CIE, o Luiz Douglas, para falar do programa Jovem Aprendiz. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos. E aí, quem pode ser Jovem Aprendiz? Ótimo. Hoje é um dia especial, né? Hoje a gente comemora o Dia Internacional da Juventude. Então, jovens a partir dos 14 anos aos 24 anos podem ser aprendizes. E o que diz? Existe uma lei, né, que determina, inclusive, que as empresas, acho que é de médio e grande porte, tenham jovens aprendizes entre os seus trabalhadores. É isso, Luiz? Exatamente. Existe uma lei, né, que é a Lei 10.097 de 2000, que ela possibilita as empresas, então, de médio e grande porte contratarem jovens para o seu quadro de colaboradores. É uma oportunidade fantástica para as empresas, para elas realmente renovarem, oxigenarem os seus quadros de colaboradores, e para o jovem a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho. E Luiz, você sabe trazer para a gente um pouco dos números do CIE, que é um intermediador aí para muitos jovens entrarem como aprendizes nas empresas? Ótimo, Paulinha. Hoje o CIE ele tem no mercado, né, mais de 110 mil aprendizes que são administrados, né, dentro dessa parceria fantástica com as empresas privadas e públicas, mas a gente precisa muito do apoio do empresariado e do pessoal de recursos humanos, que a nossa fila lá de espera é de 1.200.000 jovens aguardando essa oportunidade. Então, o espaço que vocês estão dando aqui para nós é fantástico, para que a gente realmente possa engajar mais empresários, profissionais de recursos humanos, mas também que não só essas empresas de grande e médio porte contratem esses jovens. O MEI, o microempreendedor individual, enfim, as empresas de pequeno porte, podem contratar, mesmo sem a obrigação de lei. Então tá aí o recado para os empresários, e você que está interessado em ser jovem aprendiz, pode encontrar mais informações sobre aprendizagem no portal do CIE. Acesse ciee.org.br, faça o seu cadastro e dê seu primeiro passo para ingressar no mundo do trabalho. Obrigada, Luiz. Obrigado, Paulinha. Vou deixar só um hashtag, vocês são feras nisso aqui. Hashtag contrate um aprendiz ou hashtag um aprendiz muda o Brasil. Obrigado, gente. Agora 11 horas 39 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, voltando à política, o governo federal faz as contas em relação à reforma da Previdência, que depois de ser aprovada em 2 votações na Câmara, chega ao Senado Federal. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Luciana Verdolim. O governo faz as contas e calcula que é possível aprovar a reforma da Previdência até o fim de setembro lá no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesse fim de semana que o objetivo é aprovar o texto que saiu da Câmara para evitar atrasos na tramitação da matéria. Ao ser perguntado se vai participar pessoalmente das articulações, Bolsonaro afirmou que não cabe a ele interferir nas negociações. Quem está com a bola agora chama-se Davi Alcolumbre. Eu converso, me dou muito bem com ele, sem problema nenhum. Eu não vou lá para dentro do Senado. Não tem cabimento, como ele não vem para dentro. Eu converso com todo mundo, cara. Quer dizer, quase todos, né? Tem alguns que não. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o objetivo agora no Senado é evitar que o governo tenha chamado de desidratação da proposta de reforma da Previdência. Nós saímos da Câmara com 930 bilhões de reais, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida antifraude, nós vamos aí a 1 trilhão 130 bilhões, que é muito importante para poder mostrar
tanto para o investidor brasileiro quanto para o investidor internacional. A promessa é de que a proposta de reforma tributária seja apresentada esta semana ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro defende a necessidade de simplificar as regras, defende o que ele chama de tirar o Estado do cangote daqueles que produzem no país. O presidente tem afirmado que é muito difícil empreender e que é preciso mudar essa realidade. E Rodrigo Maia quer aprovar a reforma tributária, não é aprovar, quer fazer uma reforma, Estados e União. Então vamos focar a União. Agora, alguns governadores não quiseram fazer a reforma da Previdência, especial do Nordeste. Estão agora nos procurando para ver o que pode fazer no Senado. No que depender de mim, né, eu não mando no Senado. Lá o general no Senado chama-se Davi Alcolumbre. Mas do que depender de mim, eu não emendaria essa proposta que chegou agora no Senado. O presidente afirmou também que já conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e a expectativa é de que a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia em vários setores, seja votada em plenário essa semana. A medida provisória precisa ser aprovada até o fim de agosto, para não perder a validade. De Brasília, Luciana Verdolim. Tá aí, em função dessa reportagem da Luciana Verdolim, eu trago aqui e lembro ao ouvinte uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje. O relator da reforma no Senado, o tucano Tasso Gereissati, diz que quanto mais quieto o Bolsonaro ficar, mais facilmente se aprova a proposta. E aí, Caio, para muitos a reforma da Previdência passou na etapa da Câmara dos Deputados, apesar, né, das tripudiadas ali do Bolsonaro. Como é que se avalia, como é que vai ser aí no Senado agora a tramitação da reforma? Seria um milagre, né? Mas eu acho que cumpre aqui só informar o ouvinte, porque a gente não fechou esse tópico de maneira adequada no bloco anterior. É importante falar que sobre a transferência dos presos do PCC foi a Justiça de São Paulo que determinou as transferências, mas a Polícia Militar, aí então, sob tutela do Executivo, colocou mais de 21 mil homens nas ruas, prendeu mais de 200 pessoas e capturou outros 200 foragidos. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, portanto, no âmbito do governo federal, amparado aí também pela força da Polícia Federal, ele promulgou o quê? A garantia da lei e da ordem, né? Ele que decretou isso. Isso possibilitou a segurança externa dos presídios para os quais esses líderes do PCC foram transferidos. Então, assim, sem uma articulação entre Executivo, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Federal e inclusive as Forças Armadas que cederam os aviões para transportes desse preso, isso não teria acontecido. Então, se de fato essa foi a frase do procurador, ele se equivocou em guardar para si todo o crédito por essa ação. A Polícia Federal, inclusive, ela atua, e agora com mais ênfase ainda, contra o PCC. Há uma semana, na Operação Cravada, a qual a gente se referiu aqui, mais de 34 suspeitos do núcleo financeiro do PCC foram presos, né, e eles movimentavam, esses gerentes aí do tráfico, movimentavam mais de R$1 milhão por mês. E agora, numa nota pessoal, eu acho que assim, ser jornalista não é sinônimo de ser honesto, muito menos de ter compromisso com a verdade, né? O Raul Seixas já dizia, não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. O compromisso com a verdade é uma coisa que transcende rótulos e vai dialogar com o caráter de cada pessoa. E transcende profissões. Na verdade, eu só falei algo que você fala que normalmente, né, Caio? Você tudo bem, Fefito. Vamos voltar aqui para a pauta. Só antes de você voltar, assim, o que está na matéria acerca desse assunto que você traz de volta aqui... E procurador não, promotor. O promotor, ele diz que é uma ação que tem que partir de um consentimento do Estado, mas o Estado, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, não é o que decide, ele é só provocado a partir de uma decisão judicial e aí sim vai seguir adiante com os trâmites burocráticos para isso. Ele não escolhe o lugar, ele só reage a uma provocação judicial, é o que está na matéria, pelo que eu entendi, a qual o Fefito se referiu aí. Vamos ficar nesse assunto da pauta do sobre Senado? A frase, né, do senador. É o seguinte, vamos lá, quem é Tasso Gereissati, né? O Tasso Gereissati, ele é filho de senador. Ele foi governador do Ceará 3 vezes. Ele foi presidente do PSDB, presidente tucano em mais de uma ocasião. Está no seu 2º mandato, ele próprio, como senador. Ele representa uma das maiores oligarquias políticas e econômicas do Nordeste. A família dele é dona de uma rede de shopping centers, né, com destaque aí para a rede Iguatemi. O Tasso Gereissati é uma das viúvas
das tantas viúvas da velha política, num partido que está aí com a sua reputação tisnada e em plena crise de identidade, que é o PSDB. E ele pertence àquela forma antiga de fazer a política de furna, de gabinete, de bastidores. Só para dar uma ideia aí, um pano de fundo para o ouvinte. O irmão do tucano Tasso se chama Carlos Gereissati e ele é o maior doador de campanha, adivinhem de quem? Do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que nem tucano é, ele é do Democratas, mas isso para eles não faz a menor diferença. O Carlos Gereissati doou nada menos do que R$500 mil para a campanha do senhor Rodrigo Maia. Portanto, o Carlos Gereissati é o segundo maior doador de Rodrigo Maia. O primeiro o maior doador é o povo brasileiro, né? R$700 mil de dinheiro público para garantir os 74 mil votos do Rodrigo Maia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a velha política, ela lembra muito aquela poesia de nome muito sugestivo do Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Quadrilha, né, que falava João amava Teresa, que amava Raimundo. Aqui é a mesma coisa. O Tasso é irmão do Carlos, que doou para Maia. É assim que funciona. Então, quando ele sugere que o presidente fique calado, ora, nós todos aqui somos críticos aí ao tom e às falas não presidenciáveis do Jair Bolsonaro. Agora, fica muito difícil explicar a ampla maioria, por exemplo, no primeiro e no segundo turno das votações da Câmara. Ora, se fosse um desastre absoluto, como que isso foi conquistado? O ponto-chave aqui, quando o Tasso Gereissati vai falar sobre a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo, ele diz o seguinte: a relação do governo com o Congresso é horrorosa. Só que ele errou muito no adjetivo. O correto seria falar que é uma relação independente. E talvez isso cause o verdadeiro espanto nele, o fim do presidencialismo de coalizão. Um Congresso hostil e vigilante, ele é, por definição, independente. Certo? E ele é obrigado a votar segundo as suas próprias convicções e interesses, sem o Executivo conseguir influenciar dentro da barganha política. Essa frase do presidente Bolsonaro aqui é emblemática disso. Olha, a bola está com o presidente do Senado, eles que decidam por lá. É isso que se espera numa república, pessoal. Tripartição de poderes de Montesquieu. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são os poderes, eles deveriam ser, né, independentes e harmônicos entre si. Um fiscaliza o outro. É assim que uma república funciona. Agora, ele é da turma, né, da velha guarda tucana, que estava acostumado com o quê? Como que o Fernando Henrique conquistou os votos para a reeleição? Como que o PT conseguia ampla maioria para aprovar suas medidas provisórias? A gente sabe muito bem o que era feito isso. E, de novo, eu volto ao ponto. Em 2017 e 2018, existia Rodrigo Maia, existia Centrão e também existia o senhor Tasso Gereissati. Então, por que eles não lograram êxito aprovando a reforma da Previdência e poupando o Brasil aí de 2 anos de déficit fiscal? Por que eles não conseguiram e o governo Bolsonaro consegue? Porque consegue mobilizar as pessoas, colocar o povo na rua para justamente fiscalizar o poder legislativo. Então, assim, é só a gente olhar as variáveis do processo para ver que as colocações do Tasso são um desatino e soam muito mais como lamento e nostalgia de uma influência que ele não tem mais. A reforma da Previdência é o tema da nossa enquete de hoje aqui. Será que passa no Senado? A gente fez essa pergunta para os nossos ouvintes. Vamos conferir algumas mensagens que chegaram aqui dos espectadores ouvintes do Morning Show. Solta pra gente, Murilo. Não temos ali mensagens, é isso mesmo? Que maravilha, hein? Temos, mas está exportando. Olha lá. Estamos ainda... Vamos falar Vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Vamos falar do estado de saúde do João Gordo, Vamos lá. Vini? Sim. Eu falei com o Gordo no sábado. Certo. E desculpa me adiantar aqui, é que como eu tive essa conversa com ele... Informação direto com a fonte. Não, Vini, é que assim, falando com ele, ele teve uma recaída do quadro de pneumonia, que ele já tinha convalescido desse quadro. Segunda vez no ano que ele foi internado. E aí ele aquela história, né, não fez a recuperação a contento como deveria, voltou a fazer os shows com Ratos de Porão, fez turnê na Europa, continuou seguindo com a vida normal. Ele me falou que também o que prejudicou foi que o quadro
quadro dele, ele deu uma engordada e o quadro acabou também se complicando, quer dizer, não curou direito uma doença perigosa, traiçoeira, e teve essa recaída e voltou para UTI e está agora sob cuidados. Mas para as pessoas terem uma ideia da gravidade do quadro do Gordo, assim, ele chegou a ter apenas 20% da capacidade respiratória nesse quadro de pneumonia, Vini. Sim, isso, entrou com um quadro bem grave na UTI, mas de acordo até com essa conversa que você teve com ele, Edgar, e com essa pequena atualização que eu vou fazer agora, de uma foto que o próprio também postou no Stories, fazendo até ali uma brincadeira, né? Uma foto com uma máscara, colocou ali bem evidenciado a cabeça tatuada ali do Motorhead e escreveu na legenda: vaso ruim não quebra, quem morre na véspera é peru. Quer dizer, sempre bem animado o João Gordo, até com os assuntos mais delicados envolvendo a sua saúde, mas já um bom indício, né, Edgar, que corre bem a recuperação de um quadro que estava bem agravado aí dessa pneumonia, que é a segunda vez que ele entrou, né, com esse quadro este ano. Vamos torcer aí. Essa foto dá uma capa de disco, hein? Total. Pois é. Ele com esse CPAP, né, que é o respirador ali para facilitar e oxigenar ali as vias respiratórias, tudo. Bom, o bom humor salva, né? O Gordo é um cara bem humorado, não tem papas na língua, é um cara bem humorado, articula bem o que ele pensa e que ele acredita do mundo. E a gente aqui na torcida, falei para ele pessoalmente, mas transmito agora publicamente o meu voto aí, o meu desejo, a minha torcida para que tudo se recupere. E Gordo, pode parar, velho. Agora a turnê, só o ano que vem, esquece isso aí, né? Se recupere bem e aí você volta a fazer show. É assim que a gente quer você recuperado, meu velho. Inclusive o Ratos de Porão acabou cancelando, né, a próxima turnê na Europa. Já os shows que estavam programados aí para a cidade de Ourinhos, Goiânia e Fortaleza serão conduzidos aí pelo guitarrista João. O João vai cantar aí nesses shows, né? Vamos lá, então, agora o ouvinte falando aqui pra gente no Morning Show acerca da reforma da Previdência, agora que tá no Senado. Vamos ver como o ouvinte tá enxergando tudo isso. Solta pra gente, Murilo, agora vai. Vai mesmo? Aí, vai. Aqui é o Jota, tô falando de Pequim, assistindo Morning Show, só que aqui é de noite. E para dizer que certamente a reforma da Previdência vai passar de lavada lá no Senado, porque atualmente todo mundo sabe, inclusive os políticos, de que essa reforma é necessária para tirar o país do atoleiro. Um abraço a todos. Aí, nosso ouvinte de Pequim, falando aqui diretamente com o Morning Show. Temos mais aí, Murilo? Tá bom, aí a participação do ouvinte, a gente já retoma na programação da PAN, agora 11 em ponto, horária de Brasília. Seguindo com o nosso Morning Show nesta segunda-feira especial, hein? No próximo dia 16, mas sexta-feira, estreia na Netflix o filme 6 vezes Confusão, protagonizado pelo ator americano Marlon Wayans. Vamos ver um trechinho antes da gente começar esse papo do filme aí. Solta pra gente. Né, deve ser, olha, o filme inteiro deve ser bem engraçado, é tipo de comédia, aquela que não dá... Eu assisti já. Não dá espaço, né, Paulinha? É engraçado pra caramba. Meu personagem preferido é o Russell, que é esse primeiro irmão que ele encontra, né? Ele vai numa busca dos 6 sextuplos, né? 6 irmãos, que são gêmeos, mas muito diferentes e muito engraçados. E é o Marlon quem faz todos eles, né? Olha, isso que é divertido de tentar perceber. Português is really good. How's the português, Marlon? Muito bom. Welcome. Fala português um pouco. Entendo. Entendo um pouco, sim. Um pouco. It's good. So I'll tell you, if I understand, I go, you're okay with the first lesson? Yeah. Okay. That's cool. And then when I don't understand, now entendo. But you're kind of Brazilian right now, right? Because you came to Brazil a lot. You came to Carnival. You're friends with Anitta. Sim. So you're kind of Brazilian. And I samba? Yes, I'm Brazilian. We are talking about food and drink. I eat meat. I fogo de chao. Of course I'm Brazilian. Do you dance funk? The pam 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 with the bunda going boom bum. Marlon. É legal dizer, pra quem não entendeu, né? O Fefito falou que o Marlon, ele é meio brasileiro. Ele é amigo da Anitta e tal. E ele falou que ele é mesmo. Que dança ele funk. Come carne, foi no fogo de chão, entendeu? Dança funk, que, meu, ele tá super... Wait, you can't say that in São Paulo. Y'all get mad. So, what is it? What are y'all? São Paulo. No, but São Paulo, your Curaçao is when you're Rio.
when you're Coração, você diz? Castell, yeah. And then when you're from here, what is it? Republican? Oh, Carioca. Carioca? Yeah. Paulista. Paulista. Yeah, Paulista. yeah. Today I'm Paulista. Okay. When I go to Rio, I'll be Carioca. Carioca. Marlon, Almost there. Quase. Marlon, usually people in Brazil take the Americans to go to eat some feijoada and to drink some caipirinha. Have you tried any of them? I had a lot of caipirinha. Did you like it? With cachaça, not with vodka. Muito bem. With vodka, it's another thing. Muito bebido. Muito bebido. Você bebeu muito. Estou bebido. Estou bebido. Olha, o Marlon tá enfrentando uma ressaca aqui, porque Quem nunca? Gostou da caipirinha, caiu de boca na caipirinha e está aqui, firme e forte, profissionalmente atendendo. Tequila shots. Tequila shots. Straight from Mexico. Vodka shots. Now, Marlon, I would like to start our conversation here talking about, obviously, the movie. In this brand new movie that is about to be released by Netflix next 16th, yes, you play 6 different characters. Yes. That is already amazing for me. But tell me, how did you manage not to mix everything up while shooting it? I think because I have like 90 different personalities in my head, that it was good to do 6. And for me, like, it's funny, when I was in one character, I never switched or confused the characters. It's just, I think you have to be a certain level of crazy to do something like this. So for me, it was like an out-of-body experience, and it was a lot of fun. Ó, ele disse que tem 6 personalidades na mente dele, que pra ele foi Ele falou divertido que tem 90, fazer. então fazer 6, né? Fazer 6 foi não bem fa- tranquilo. E foi trabalhando nesses personagens, né? Ele tem essas personalidades todas e pra ele foi divertido, na verdade, fazer. Did you shoot when you shoot Alone and then alone, they mix. one character after another character, Yeah. or you mix everything during the shooting? And do you have someone there like to play yourself? Sometimes you have somebody there, but sometimes it's mostly it's like a body double. But when the body double, they move too much, so they put a stick for the eye lines. I would have a stick with a pink piece of tape on it, and that's what I would have to act off. And I would have to remember what I did as one character, because the next day I was playing the other character. So if there's 4 characters in the scene, I filmed that scene 4 times from 4 different angles. It's crazy. But people helping you to show you the scenes previously recorded, previously shooted. No. No. You have to I'll see Your it head? back. I'll see it. And then my director's like, go, don't look at the monitor. I'm like, don't look at them. I don't know what he's doing. So I had to start remembering what I did so I can interact with it. Bom, tá vendo? Ele tá dizendo que teve que lembrar, né, tudo que as pessoas não mostravam pra ele o que ele já tinha gravado e que foi colocado como se fosse um pau ali um stick, um pau no lugar da cena. Uma fita rosa. Pra ele se orientar com uma fita rosa. Pra ele se Pra orientar. onde olhar, né? Porque você tá Isso. falando com alguém. Tipo, tô falando com o Edgar tá aqui. Se ele não tá, e aí? Você tem que falar com o vazio. Então essa foi uma das ajudas que ele teve para contracenar com ele mesmo, na verdade, com algo que ele já tinha gravado anteriormente. Does it take twice as much time to make a movie like this, doing 6 characters? It takes a lot of time. I mean, I didn't sleep. You come into work. I come into work at 3 o'clock in the morning. I would do makeup for 7 hours. That was the question. 7 hours for each character? 7 hours. Wow. And then I would do 18 hours of work after the 7 hours of makeup. And then I would take an hour and a half to take the makeup off. Then I would go home and I would So you don't sleep? I would sleep 3 hours and I would have to be back on set to do the same thing for 51 days. Wow. Ele falou And que... they wonder why black men are crazy. Ele falou que basicamente você leva 7 horas de maquiagem, só dorme 3 horas por causa disso, porque o resto do tempo ele basicamente está trabalhando no set e ele tem acordado às 3 da manhã, gente. Now dormiu. So, Não dormiu. Russell is my favorite brother of yours in the movie. Oh, you like Russell? Yeah. Do you have, because he's lots of fun. He's And the makeup is so perfect, like when he's naked. Spoiler! He doesn't even look like him. But, I love him. I watch with my kids, You watched and they it? like him too. Oh, really? Okay. He was. My favorite, I like Ethan. It's your favorite? Yeah, Ethan. Ethan to me is funny because he says, he starts off this like con man, and then he has a heart. Like I like the scene when he's trying to talk to her and he starts getting emotional, he starts crying, but he keeps holding it back. I found that to be a lot of fun. And what I liked about Ethan is he looked most like Alan. So for me to play 2 different people, even though they look exactly alike, but you still see the differences in the character, I thought that was good acting. Marlon. Eu falei que eu gostava do
David Russell, que é esse que tá passando agora, inclusive, ó, no trailer, que é um dos irmãos, e ele falou que o que ele mais gosta, o personagem que ele mais gosta é o Ethan, que no começo ele é meio um golpista. É esse que passou também com a faixa, uma vibe meio Prince, assim. Ele é meio um golpistão, assim. E aí ele falou que durante o filme você vai vendo que ele também tem uma parte humana, né, que ele também se emociona, e ele é o mais parecido com o protagonista em cena, né, e que mesmo assim você consegue ver as pequenas diferenças de atuação e tal, então foi o personagem que ele mais gostou. I thought you would like Dawn the best. Most women like Dawn, though. I like her. Marlon, we need to talk about white chicks because Brazilians love white chicks. Branquela. They're crazy about it. What do you think about your Brazilian voice on the movie? And is that true that we're gonna have a sequel? Because Terry Crews said it so. Terry Crews is lying. Oh my gosh! Don't say that. We all listen. We all want to do a sequel, but you know it's on the studio. If they get it together and they get the budget together, I think worldwide the movie will make way more than the first one. But it's going to take money to make it. So I'm down to do it. Terry's down. My brothers are down. But you just gotta. It's on the studios. What about your Brazilian voice? I think he does a good job. I think done me in a few movies, so he's pretty good. Olha, ele gostou do dublador brasileiro, ele acha que o dublador brasileiro dele fez jus a ele tem uma boa voz, e ele disse que o Terry Crews, por enquanto, tá mentindo, porque precisa de grana pra fazer o filme. Ele acha que o filme, inclusive, vai fazer no mundo todo muito mais grana que o primeiro filme fez, mas que ele topa, os irmãos topam, tá todo mundo topado aí pra fazer o filme, mas que tem que ter a questão da grana viabilizada. Inclusive, eu queria elogiar essa questão da dublagem, que é muito legal. Criou várias expressões. Um ADP, um ataque de pelanca. Criou várias expressões. I'm gonna get so good in Portuguese that I'm gonna do my own voice. Yeah, that's a good idea. Ele prometeu que da próxima vez ele vai fazer a próxima voz, que ele vai ficar tão bem no português que ele vai fazer isso. Marlon. Mas a dublagem é bem legal também nesse filme novo. Porque é de e imediato, adapta né? algumas expressões e coisas pra gente também entender e achar engraçado, né? Marlon, apart all this craziness of shooting 6 different characters, I mean, there's a good thing. You may have received 6 bigger cachet for that. No, Tell us about it. It means your check is divided by 6. So it's not times, it's divided. So you do 6 times the work for the same amount of money. But the next one, if there's a sequel, if there's octuplets, they're gonna have to pay each character depending on how long I'm in makeup. Eu perguntei se ele receberia 6 vezes mais, porque fez 6 personagens nesse filme. Ele falou que não, na verdade é dividido por 6, né? Um cachê único e tal, mas se ele fizer um filme pra 8 plus, aí ele vai cobrar. Aí ele vai cobrar. Dependendo de quanto tempo de maquiagem também, né? Que ele já contou aqui 7 pra fazer a maquiagem, 1h30 pra tirar, gente. Exato. Deixa eu perguntar, Marlon, tell us what your comedian idols are. Because I remember watching Ed Murphy's movies, for instance, like Beverly Hills Cop and The Nutty Profession, and I was thinking, oh man, how good this guy is. Do you have any idols in comedy? Oh, definitely. I mean, Eddie Murphy's definitely one of my all-time idols. He's a legend. I've known Eddie since I was 8 years old. He came to my house in the favelas and the projects, and from that day on, I touched greatness. He shook my hand. Me and my brother he had these cowskin pants on, and me and my brother kept like talking smack about his pants. He was like, every time he sat down, he was going moo, like teasing him. And little did we know those pants cost more than everything in our house, including us. Wow. But he never said nothing back. He was always like, yo, they're funny. Your brothers are funny. And he wrote us autographs. And so he's one of my greatest idols. Richard Pryor, Charlie Chaplin, Peter Sellers, my brother Peter Damon. Sellers played 3 different characters in the movie of Kubrick's movie. Yes. The Strangelove, Dr. Strangelove. Dr. Strangelove. And also Charlie Chaplin did it in The Dictator. And then also Richard Pryor did it in Which Way Is Up.
Vai lá, So, Paulinha. you know, those I like Cool. guys that can do Nice. different characters because it's a skill set. Ele conhece desde 8 anos, né, o Ed Murphy? Então, ele compartilhou uma história muito legal contando essa história de quando ele tinha 8 anos, que o Ed Murphy foi visitar ali, ele falou project aqui, então projeto, e ele usou a palavra favela, então né? ali onde as crianças... Conjunto habitacional popular. Exatamente. House Project. Daí ele contou que ele chegou lá e ele tava usando uma calça que era de vaca e ele e os irmãos ficavam zoando, toda hora que ele sentava eles diziam mu e tal. E mesmo sabendo que aquela calça muito provavelmente custava mais do que tudo que ele tinha ali na casa dele, né? Enfim. E o Ed Murphy deu uma atenção pra ele cumprimentou, deu autógrafos e tal, e que desde esse dia ele ficou assim realmente extasiado. E depois ele compartilhou aqui também outros ídolos pra ele na comédia. Boa. Marlon, how's your relationship with Brazil? Because you came here a lot. This is like my second home. I love Brazil. I'm gonna buy a house This here is soon. Man in Love. How many times? I've been here 6 times. I've been to Carnaval, I think 2 or 3 times. And Rio or? I've been to Rio. I've Do you been have to a Sao Paulo. Brazilian This is my second time in girlfriend? Sao Paulo. Do you have a Brazilian girlfriend? Nah, man. I just got amigas, man. Just Amigas. Amigas maravilhosas. Amigas. You can say amigas maravilhosas. That's a good way out. Amigas. Yeah. Friends with nice. benefits. My friends. Friends with My benefits. friends, my amigas. Very nice. Girlfriend's a heavy word. Amigas. It's a heavy word. Yeah, it's Okay. heavy. When you say girlfriends, responsibility hits me. And so you say amiga, amiga. It's so much more fun. Do you have amiga right now? Amiga. Do you have amigas? More than one? Or do you have one amiga right now? I just know amigas. Ponto. Okay. Ele não quer falar. Okay. Maravilhoso. I Muitas tried. amigas, Fefito. É isso. Ele não quer falar. Amiga é melhor que namorar. Namorar tem um peso pra ele, né? Então é melhor amiga, que amiga é pra isso. cima. Amiga é maravilhoso. Sempre fala assim. You We can use say it amigas. for everything. Yes, it's very nice. Amigas. Marlon, Muito bom. last Friday we invited our listeners to participate in a screening to watch your movie. Yes. It's gonna happen today. Yes. And they told me that you're gonna sit with the public. Yes. And I'm gonna tell them now because they don't know. Yes, I will be there. Uau, olha aí. So ó. make sure you come down to the screening. Where's the screening at? The screening It's in a é assim, shopping mall, gente. yeah? Vocês sabem, a gente fez na sexta aqui uma promoção para levar 80 ouvintes e seus convidados, né? Um par de ingressos para conferir o filme novo do Marlon, 6 vezes Confusão, no Cinemark Eldorado. 80 pessoas venceram, foram mais de 200 participações em meia hora. O Marlon realmente é muito amado. Ele ia só dar um oi na sessão, né? Como todos os artistas fazem. Mas eu queria dizer pra você que ganhou o convite, compareça, o Marlon vai sentar no meio da galera e vai assistir o filme inteirinho com vocês Dublado hoje. e vai entender todo. Vai ser dublado, Paulinha? Ou vai ser legendado. Vai o ser filme legendado. Vai ser legendado. Então tudo bem. Então não vai ser problema pra ele. Marlon, do you think humor overcomes language? Absolutely. I've seen it translate now with most of our movies have gone worldwide, like Scary Movie, White Chicks, Little Man, all this movie, Naked, all my movies because they're physical and their characters. I think physical comedy always translate everywhere. And our humor, I've been raised to have universal branded humor, not just one place, but I could take it anywhere. Eu perguntei pra ele se o humor transgride a língua, né? Porque, claro, falar do inglês, a gente falou um pouco da dublagem, mas ele abordou uma coisa muito legal, que é essa questão do humor físico, né? Ele realmente transgride as barreiras dos países e começa a fazer sucesso no mundo inteiro, e que esse é um dos filmes também que se aplica. Ele citou outros que também já fizeram muito sucesso. Boa. Né? Marlon, would like to know about your opinion about the new industry and the new movie industry. Yes. This movie is going to be exclusively on Netflix. Netflix. How do you think about it? I think, look, Netflix is a great place. They embrace diversity and they embrace comedy. And, you know, if you look at box office right now, people aren't going out to see comedies right now. I don't know why. But I like being with Netflix because they're in your living room. As soon as you do it and the day it's up,
anybody could watch it. It's in like 200 million homes. I think it's in 193 countries or 200 countries right now. And for me, I love it. I mean, I did my special on Netflix, my TV shows on Netflix, and this is my second movie with Netflix. Tá dizendo que tem essa facilidade da Netflix, né? Em comparação com as salas de cinema, entrar direto na casa das pessoas. A Netflix que atinge aí 200 milhões de lares, tudo. Então isso facilita com que mais pessoas assistam essa comédia que vai ser lançada, como eu disse, com exclusividade, que foi o que eu perguntei a respeito desse novo paradigma na indústria cinematográfica, de um filme ser lançado exclusivamente na plataforma Netflix. And you can watch it at home. So you can watch a movie and have sex at the same time. It's awesome. I can't do that in a movie theater. Netflix and chill. Ele falou que o mais maravilhoso é que você pode assistir esse filme em casa e transar ao mesmo tempo. Veja que coisa boa. Pô, eu ia falar bebendo uma cerveja, tranquilo ali, foi muito melhor. Né? Pô, Ed. Vai lá, Fefito. Marlon, how is it to be loved all around the world? Because you grew up in the House Projects. Yeah. So I think for kids in the House Projects, you don't expect to be loved in another country, and not at least another countries. Brazil loves you a lot. A lot of places loves you a lot. How is it to your routine, to your life? I mean, I think it feels great to be loved. You know what I mean? It's like on my birthday, I get hundreds of messages, thousands of, even like close to like millions of people wishing me love on my birthday. And it's good to know while I'm alive that I'm loved, and that the laughs that I give to people, that it's reciprocated. So I think the love comes in the fact that you make people smile, they remember that. You know what I mean? And I've been lucky enough to be in the business of smile. So every time they smile, it makes me smile. When I'm on stage and I make people laugh, I talk about the things that hurt me. And the things that hurt me, if I can make them laugh with my pain, they don't understand how much they make me feel better. Do you feel you overcome a lot? Oh, absolutely. Oh, absolutely. I'm still overcoming a lot. I'm nowhere close to as big as I want to be. One day I will be the biggest star in the world. That's what I'm trying to be. I'm trying to hit that next level, and I see it all coming together. And with my stand-up, I see the movies getting better. I'm getting better as a comedian, as an artist, as a storyteller. So I can't wait. The more countries I could go, make people laugh, the better. I want more love, damn it. Eu perguntei pro Marlon. Eu perguntei pro Marlon como foi crescer numa comunidade, ser amado no mundo todo hoje, em vários países, e ele disse que ainda tá superando muita coisa, ele acha que tem uma grande história de superação, tá superando muita coisa, e ainda vai ser a maior estrela desse mundo, que ele ainda tem muito a conquistar. Também. Ele falar que as pessoas, quando sorriem das coisas que eles falam, na verdade, acalentam o coração dele, porque ele tá falando de coisas que o fizeram sofrer, né? Sim. E transformando isso em risada, em alegria. Então, que isso, de alguma forma, é muito bom pra ele, pessoalmente. E que ele recebe amor do mundo todo, inclusive quando ele faz aniversário, são milhares e milhares de mensagens. Então você aí já mande amor pra Marlon Wayans. Gente, ele cadê esses ouvintes do Morning Show dando arroba no Marlon e mandando amor aqui no Twitter, por favor? Marlon, you are almost a Brazilian. You've been clicked with a flag of Flamengo. Flamengo, yes. Yeah, but I don't like that in São Paulo. But the Corinthians. Okay, Flamengo, it's all over Brazil. But the Corinthians. I know, but São Paulo don't like it as much as Rio. No, here Rio in São Paulo is the biggest supporter are from Corinthians. Okay, yeah. And they don't like it. I know. They don't like that because you've been clicked with the flag of mango. Yeah, don't hate. Everybody got a preference, you know. Some people like the Lakers, some people like the Knicks. I like Flamengo. Tá bom, então algumas pessoas gostam do Look at the red and black, it's so cool. Red and black, so cool. Ele gostou das cores da bandeira vermelha e preta. Matches everything. Cada um torce pro time que quiser. He has an afro like Young Pele. Yeah. Young Pelé, looks like Young Pelé. Tá dizendo aqui que o nosso colega aqui parece com o Pelé, o Young Pelé. But do you like soccer? I love soccer. The US team is evolving lately. Do you follow them? Yeah, but you know what? It's funny, when the US plays Brazil, I root for Brazil. Wow. Ele falou que torce pro Brasil quando joga com os Estados Unidos, galera. Complete Brazilian right now. I pretty much am. I love this place, man. I told you, if I have another citizenship somewhere, it'd probably be here. I love Brazil. Ele disse que se tiver uma segunda cidadania, você tá aqui. Para da gente. Gente, muita gente. Muito gente. I love the people. People. Tá vendo, ó. Muito bom. É um simpaticão aqui, meu. O Marlon Wayans conversando com a gente, é um simpaticão. Unfortunately, the time is running
going. I have to finish this Tchau! amazing conversation. Tonight, essa noite. Vai lá, Paulinha, dá o serviço. Marlon is waiting for you. We are gonna be there too. E Yes. vamos assistir juntos a 6 vezes Confusão, antes de todo mundo. Só estreia na sexta na Netflix, esse filme novo, muito divertido. Boa. E essas pessoas incríveis que participaram da promoção vão estar lá no cinema Vão estar no cinema com a gente, estaremos lá de noite e dia 16 estreando, então... Na plataforma na para todo plataforma. mundo. Já coloca ali o seu alarme na sua lista Sim. de preferidos da Netflix para conferir o filme novo do Marlon Wayans. 6 vezes Confusão na Netflix, dia 16 agora de agosto, como eu falei. Thank you so much. Obrigado. Thank you. De nada. Was cool, was Obrigado. Obrigado. Obrigado, man. Tá aí. Obrigada, linda. Tá lá. Obrigada, amor! Beijo. Tá aí Marlon Wayans com a gente aqui, que estreia filme novo na Netflix, 6 vezes Confusão, agora 11h29. Tchau, gente. Tchau! E assim a gente termina mais uma edição do nosso Morning Show. Vamos ficando por aqui. Isso aí, olha, aqui a gente ficou em número 1 entre os assuntos mais comentados do Brasil. bem. Um monte de Beleza. gente indicando filmes muito legais de comédia na hashtag Minha Comédia Favorita. E quem levou o kit do Morning Show, infelizmente Muito sem bem. ingresso para essa noite, porque a gente já tá esgotado, foi o Adolfo Eliazati. Maravilha, e assim a gente finaliza mais uma edição desse Morning Show, agradecendo o prestígio da sua audiência. Amanhã tem mais aqui na PAN, a partir das 10 da manhã. Cuidem-se, hein? Sempre.